tá aqui só para ajudar mesmo. Agora. Ah, sim. Ah, sim. É, É. é porque eu geralmente eu faço uma introdução, aí depois eu, eu Ah, lembro de que foi para desculpa. gravar. Não, mas obrigado, você, É é só bom porque vocês eu também me fiquei lembrarem. pensando É, se tinha esquecido isso, desculpa. não, não, Tá. não, não, tranquilo. É bom vocês me lembrarem, porque eu sou uma colérica quase sanguínea, sabe? Então eu fico encostando ali no esquecimento, na distração. Eu luto muito contra isso, assim. É, mas obrigada, Lorena. Tá gravando agora. É, bom dia. Então, como a gente falou nos últimos encontros, a gente vai começar uma alunação nova, com assunto novo, falando sobre a conquista das virtudes de um padre, e o escritor do livro é um padre chamado Francisco Faus. Não sei se vocês conhecem ele. E aí, o que que eu fiz? Eu li esse livro há algum tempo, assim, li esse livro, e esse foi um dos livros que eu senti uma profunda transformação, assim, interior. Então, todas essas obras, ou vídeos, ou ensinamentos que foram muito importantes para mim, eu estou fazendo questão de trazer para a mentoria, porque esse é o intuito, né? Todo o conteúdo do que eu falo aqui, ou apresento para vocês, ele não é algo que está totalmente dado e resolvido na minha personalidade, digamos assim, mas é algo que eu busco melhorar, aprimorar, conhecer, né? Então, eu gosto muito de trazê-los para a mentoria, porque é como se nós dividíssemos uma potente assembleia de vozes, né? Então, hoje, especialmente, falando dessa obra, eu trouxe muitos trechos escritos do livro, né? Justamente por fazer questão de que a fala dele estivesse presente, né? Fosse ele falando, porque ainda não sou eu falando, né? Assim, não tenho, como é que eu posso dizer? Eu ainda não tenho esse eu, né? Esse eu de personalidade tão robusto e formado para ser eu falando, mas que seja ele falando então, né? Porque ele tem. Então, eu fiz alguns slides assim para ajudar a gente a visualizar algumas sabedorias, alguns insights, alguns dizeres do livro. E aí a gente vai sempre fazendo um alinhavo, assim, um paralelo, uma ligação com o resto da mentoria que nós vimos até hoje. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela. Estão vendo direitinho? Apareceu aí? Deixa eu abrir o chat aqui. Pareceu sim. Direitinho. Perfeito. Então, esse é o livro, essa é a capa do livro. Nem é necessário comprar, porque ele tem um site que chama padrefaus.org, se eu não me engano, onde ele compartilha todas as obras dele, várias aulas, vídeos. Então, é o que eu costumo falar, né? Quem não fala de si, né? Ou fala sobre a verdade do mundo, não tem questão de direitos autorais. Eu sempre digo isso, eu falo, na minha opinião, isso é uma balança muito boa. Porque todas as pessoas que eu já encontrei que não estão nem aí para os direitos autorais, todas elas estão falando de algo que é muito, como é que eu posso dizer? É algo muito exterior, é algo muito externo, é algo que não diz respeito a elas. Então, elas não levam aquilo como algo delas. Logo, não há direitos autorais. Eu sempre percebo isso. Eu acho que isso é um bom termômetro para a gente saber, né? Não que não devam existir direitos autorais, né? Mas a gente percebe que existe a matéria mais ordinária, né, do mundo, mais material, mais mundana, mais objetiva, mais sobre os nossos sentidos terrenos, né? E aí, lógico que existe direitos autorais e tudo. E existe algo que é extraordinário, né? Que não é dessa natureza, que não é dessa ordem. Então, justamente por isso, não se submete às leis humanas, né? Então, acho que isso é algo muito natural que acontece quando a gente começa a estudar sobre transcendência, né? Porque a transcendência ela vai transcendendo tudo, inclusive as leis humanas. Então, lá no site, ele
ele disponibiliza o livro inteiro, né? Os PDFs, as aulas, os áudios do livro, tá tudo lá, então é bem tranquilo de vocês depois baixarem. Mas, de qualquer maneira, essa é a capa do livro editada por uma editora. Não consigo ver agora qual é a editora. Então, vamos começar falando de instalação humana. Instalação humana é um termo trazido, abrasileirado, né? É de um filósofo chamado Julián Marias, abrasileirado queridamente, amorosamente pelo doutor Ítalo Marcilli. Então, hoje a gente ouve muito esse termo, né? Instalação vital, instalação humana, você tem que estar instalado na sua realidade. Quem acompanha atentamente as redes sociais, o movimento do autoconhecimento do Brasil, percebe que no ano de 2019, 18, 2020, teve uma guinada, né? Encabeçada diretamente pelo psiquiatra Ítalo Marcilli e por seu amado amigo psicólogo Dr. Pacheco. Mas esse ensinamento é do filósofo Julián Marias. E o que ele nos diz? Que existe essa necessidade de instalação na nossa realidade para que a gente sofra menos, digamos assim, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar maior isso aqui. Acho que é aqui. Pronto. Para que a gente consiga viver, né, sem tanto sofrimento. Então, o que é essa instalação humana? Essa instalação humana é você olhar para a sua realidade e mirar nela, assim, focar nela. Então, você é mãe, é trabalhadora, tem tal emprego, tem tal coisa para fazer, mora em tal cidade, tem tal tipo de brasileira. Então, assim, é a gente abraçar a nossa instalação e desejar agir nela, atuar nela, e não querer, por exemplo, se eu tiver. Ele também integra um outro conceito, que é do São José Maria Escrivá, que ele chama de Síndrome de Oxalá, né? Oxalá eu tivesse outra mãe, oxalá minha infância tivesse sido diferente, oxalá o meu marido fosse esse e não outro, oxalá meu emprego não fosse assim, meu chefe não fosse assim, oxalá tivesse frio, oxalá tivesse calor. Então a gente vive mentalmente fora da nossa realidade, a gente vive desinstalado da nossa realidade, desejando uma outra realidade que não é possível se não essa mesma que nós temos. Então, por exemplo, nós não podemos ter outra mãe, nós não podemos ter outra infância, nós não podemos de repente, ter um outro chefe. Nós não podemos não ter filhos, nós não podemos não acordar durante a noite para dar de muitos, eles nos desinstalam do nosso dever. E isso vai causando, como é que eu posso dizer, falhas na nossa biografia, né? Então, hoje a gente vai falar precisamente, vai iniciar aqui o que a gente chama de instalação ocidental. E a instalação ocidental tem três pilares. O primeiro deles é a mitologia grega, que nós já vimos que nós não sabemos quase nada, né? Quando nós vamos estudar, a gente basicamente viveu uma vida inteira sem falar de mitologia grega. Mas ele é um dos pilares da civilização ocidental, portanto, um dos pilares do pensamento ocidental que a gente não domina, porque a modernidade ela não tem pensamento, né? Então, se a gente for pegar os pilares do pensamento ocidental, como é que o homem moderno chegou aqui? A gente fala tanto de cosmovisão, mas quais são os pilares dessa cosmovisão instalados na nossa realidade, né? Então, são três pilares: a mitologia grega, o direito romano e a cultura judaica cristã. Então, eu vou ficar devendo para vocês o direito romano e hoje nós vamos falar um pouquinho da cultura judaica cristã. Vamos alinhar alguns conceitos que a gente já tem, a gente recebe da cultura em si, né, da nossa cultura moderna, e a gente vai instalá-los dentro do pilar do cristianismo, né, que é um pilar super importante de formação do Ocidente, o cristianismo, a mitologia grega e o direito romano. Esse pilar do cristianismo, ele difere o Ocidente muito do Oriente, porque é o contrário do Oriente, onde cada região que você vá tem uma cosmovisão, tem uma religião, uma filosofia, que pode diferir muito uma da outra. O cristianismo, ele é mais ou menos coeso, né, em todo o Ocidente. Ele está centrado numa figura, né, que é de Jesus Cristo. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos falar. Confirmem para mim se eu estou aparecendo junto com o slide. Dá para saber? Está sendo gravado assim? Tudo certo. Tudo certo. Oh, obrigada. Tá sendo gravado.
Tá, obrigada, porque eu vejo em telas separadas. É, então, a gente vai falar primeiro sobre o valor das virtudes. E aí a gente vai fazendo o seguinte, a gente vai falar sobre as virtudes ao mesmo tempo que a gente fala sobre o cristianismo e ao mesmo tempo que a gente se instala nessa cultura ocidental, tá? Que tem um dos pilares do cristianismo. E aí depois a gente vai, lá mais para o meio, vocês vão ver como que elas se acoplam, né? A mitologia, a filosofia e o cristianismo. E aí deu a gente, né? Deu aqui. E a gente perdeu isso e agora a gente está meio perdida. Então vamos lá. Nós somos responsáveis por cultivar. A gente fala de virtudes e a gente pensa nas virtudes que a gente não tem, como que a gente vai fazer, e esse quebra-cabeça não fecha direito, porque a gente não tem a gente não tem um, um checklist correto de como que a gente vai fazer. Então, esse livro, ele é excelente para isso. Inclusive, ele é dividido em 3 partes. A gente vai falar hoje aqui de 2 partes. A terceira parte, ela é de fato um manual, uma bula de como você adquirir todas as virtudes. Então, lá na terceira parte do livro, que não vai entrar na aula hoje, mas eu vou deixar como recomendação para vocês. Inclusive, no caderninho vai ter muitos exemplos disso, do caderninho dessa aula, que é, ele fala assim, você precisa da virtude da prudência, então tá aqui, esse aqui. Você tem isso? Não. Você tem aquilo? Não, não, não. Então aqui a gente vai descrever algumas coisas para fazer. Isso, aquela lista, né, amada que a gente quer de segurança, e esse livro dá. E isso é muito legal, porque ele é de fato um manual muito simples. Então, bora falar do primeiro a gente vai falando do que não é a virtude. Então, a definição mais simples simples de virtude é que a virtude é um hábito bom, ou seja, qualidade que a pessoa tem e que se manifesta em certas atitudes e relações habituais, em determinadas condutas contínuas. Então, quando a gente falou, e quem esteve presente no curso de educação de filhos, a gente falou sobre a formação do hábito. E para isso a gente falou também sobre a formação do hábito no adulto. Como que é importante ser essa formação contínua, né? De um hábito depois do outro, porque é isso que vai dar origem à virtude. E depois ele vai explicar por que é uma definição um pouco perigosa, apesar de simples, dizer que a virtude é um hábito bom, né? Aí ele fala aqui que por que é um pouco perigoso? Porque existem pseudo-virtudes que agem como miragens no deserto. Então, por exemplo, parece que é uma virtude, mas na verdade não é, né? Porque é um hábito bom. Acaba sendo um hábito bom, então a gente pensa, então isso é virtude, e na verdade não é. Então, ele disse que há vários critérios, assim, mesmo dados por Jesus Cristo para desmascarar essas falsas virtudes. Vamos lá para alguns deles. As virtudes vaidosas, né? Então, ele comenta que quando Jesus falou no Sermão da Montanha, que é um dos mais importantes da Bíblia, eu acho que todo cristão tem que ter muito conhecimento do Sermão da Montanha, porque ele é uma parte bem decisiva e central do cristianismo. Ele fala sobre guardai-vos de fazer as vossas obras diante dos homens para seres vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. E aí o que acontece? Pessoalmente, eu levo muito uma passagem que tem um pedaço de um versículo da Bíblia que chama em secreto, que nós precisamos fazer muitas coisas em secreto, porque especialmente porque existem muitas forças nos observando, né? Não só no mundo grosseiro, mas no nível mais sutil. Então, isso existe na Bíblia também, de que muitos dos nossos movimentos ainda imaturos, né, de fé, de virtude, eles precisam ser feitos em secreto, porque na Bíblia fala, Deus, Pai que está no céu, nos recompensa também em secreto, né, sem que existam intercessões nesse caminho. Então, é importante que muitos dos nossos passos, do nosso caminho, seja feito em secreto, justamente por isso. Então, a vaidade contamina a intenção da virtude, né? A motivação. Lembra que a gente falou sobre motivação pura? Então, a vaidade é uma das coisas que contamina a motivação. E ele chama de virtudes vitrines, né? Que são as virtudes com fins de publicidade, louvor pelas pessoas. Então, ele manda praticar esmola sem tocar a trombeta, sem que a mão esquerda saiba o que faz a direita. E quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto, assim não parecerás aos homens que jejuas, né? Porque virtude vaidosa não é virtude. E aí isso vale muito pela intenção, né? Às vezes a pessoa compartilha algo de crescimento espiritual porque, de fato, ela tem uma intenção boa de contaminar as outras pessoas, né? Com a intenção boa. Então, no caso, a gente precisa olhar diretamente para a intenção.
E aí ele também fala que um outro tipo, além da virtude de vitrine, é a virtude espelho, né? Que a gente sente aquele orgulhinho que a gente sente, né? Depois de dar uma esmola, depois de fazer um jejum. Então a gente tem que olhar muito atentamente para isso com a intenção de purificar, né? Com a intenção de purificar isso. Assim, por mais que a gente perceba esses movimentos que são naturais, né? Eles são naturais em todo mundo. Então a gente tem que olhar para isso com a intenção de purificar. E aí você pode fazer, perceber e pedir uma purificação de imediato, né? Para isso. E aí, outras virtudes miragem, aqui tem um complemento, né? Que ele fala, depois ele fala um pouquinho sobre, depois a gente vai falar sobre a confissão, né? Que a confissão é algo muito central no cristianismo. É o ato de confessar algo que você fez, é muito importante, porque quando a gente confessa, a gente estabelece um proceder diferente a partir daí, né? Por isso que tem a católica da confissão e tudo. E aí depois eu vou explicar para vocês como funciona. No budismo a gente chama de confessar quebra de samadhi, né? A gente confessa quebra de samadhi a todo momento. Então a confissão é algo extremamente importante para a saúde mental. Inclusive na mitologia grega existe um. É que não. Mas isso aqui, meu, se Deixa eu só esfriar, minha fechar filha, aqui. minha costa. Na mitologia grega tem uma história falando só sobre confissão, que é a história do rei Midas, né? Que é aquele que não consegue confessar o que ele faz de errado, né? Aí ele, na mitologia, ele cava um buraco e confessa bem baixinho para a terra, né? Assim, escondido de todo mundo para que ninguém veja a confissão dele. Daí ele ganha orelhas de burro, enfim, tem uma história bem triste até do rei Midas. Uma outra hora eu conto para vocês. Então ele fala também que não tem como a gente confundir virtude com hábitos rotineiros, né? Ou seja, cuida da casa, né? Cuida dos filhos, está tudo aparentemente em ordem, mas apenas por rotina, apenas por um hábito que você cultivou desde sempre, mas que não tem nenhuma intenção de que não seja autocentrada, né? Então, assim, mesmo a boa ação, ela pode ter um fundo, ela pode ter uma intenção por trás de autocentramento, de fazer algo para se sentir melhor, de fazer algo porque, se eu não fizer assim de tal jeito, eu não me sinto bem ou se as coisas não estiverem assim, eu vou ficar estressado, né? Então, assim, por mais que a forma, né, do comportamento, do ato, seja muito boa, não necessariamente isso está gerando virtude na gente. E a gente se engana muitas vezes com isso, né? E também não confundir virtudes com inclinações temperamentais. Então a gente olha de repente para um colérico e vê, nossa, como ele faz tanta coisa, como é que ele consegue fazer tanta coisa, né? Ter tanta energia para tal coisa. Mas na verdade, para ele isso não é custoso, isso não é algo demandante, né? Ou a gente olha para um fleumático, né? Tem um temperamento mais parado, estável, e fala, nossa, essa estabilidade, essa não ação, esse silêncio é admirável. Mas, na verdade, a pessoa não faz aquilo por esforço, ela faz aquilo porque ela tem uma inclinação temperamental para isso. E no sentido que nós vamos falar aqui, não existe virtude sem esforço, né? Assim, não existe virtude sem que haja um esforço prévio, uma mortificação. Então, é muito mais virtuoso quando a gente consegue ver um temperamento e não uma pessoa e não saber qual é o temperamento dela, porque ela já trabalhou, ela já se esforçou para que aquele ato, né, para que aquela dificuldade, digamos assim, que também pode ser e também é uma potência em vários outros aspectos, não seja a primeira coisa que nós notamos na pessoa, né? Não apareça em primeiro lugar. Apareçam outras inclinações em primeiro lugar, mais virtuosas do que o temperamento. E daí, naquela pirâmide que nós vimos lá no curso de filhos também, o temperamento é a base, né? É a base mineral, é a estrutura mais baixa, né? E a estrutura maior é justamente a transcendência. Então, que vejamos primeiro a transcendência e, por último, nem saibamos o temperamento. E a outra virtude de miragem são as virtudes de fogueira, né? Assim, agora eu vou ser uma pessoa paciente, vou fazer tudo para ser mais paciente, e, sim, e faz tudo acontecer para que aquilo dê certo, e dura um dia, uma semana, um mês, né? E depois a chama apaga. Então, as virtudes humanas, elas, na verdade, são boas estruturas. É isso que a gente quer cultivar na gente, nos nossos filhos, né? A gente quer que as pessoas que a gente ama tenham isso, né? Então, a gente tem que começar pela gente. Bom, aqui ele vai fazer uma diferença entre virtudes humanas e virtudes sobrenaturais, que quer dizer, por exemplo, que
A virtude humana é uma virtude que a gente pode cultivar. Isso eu vou falar numa linguagem, uma cosmovisão estritamente cristã, tá bom? É assim que funciona no cristianismo. Então, e inclusive é um dos estudos mais lindos sobre virtudes dentro do cristianismo, né? É um dos lugares mais fecundo para estudar sobre virtudes do mundo, né? Assim, das tradições. Então, são virtudes humanas, justamente porque depende do nosso esforço cultivá-las, né? Não depende de mais ninguém, não depende das outras pessoas, não depende de Deus, não depende de nada, não depende do tempo, da sua região, não depende de nada, depende de você, né? Do ser humano. Então, aí ele fala que acerca do valor fundamental dessas virtudes, confida em quem? A filosofia grega, a sabedoria oriental, a lei de Moisés e o cristianismo. Então, vocês lembram que eu sempre fico falando, tá todo mundo dizendo isso e a gente nunca ouviu falar. Tá todo mundo falando sobre, e a gente não sabe nem o que é direito, né? Então, tem gente falando sobre isso, assim, de Buda a Aristóteles, a lei de Moisés, o cristianismo, tá todo mundo falando dessas virtudes humanas e a gente não sabe, talvez, dizer quais são, né? E aí depois ele vai fazer, ele compara as estacas, né, que são as virtudes humanas, que depois em cima dessas estacas vão vir os pilares, que são as virtudes teologais, né, que são as virtudes infundidas por Deus. Bom, então as virtudes são hábitos estáveis que regulam os nossos atos. Como ele é padre, ele se apoia no catecismo para explicar. Então, ele diz que no catecismo as virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeitas, habituais da inteligência e da vontade. Não são tendências do instinto, não são tendências espontâneas com traços de temperamento, mas devem ser adquiridas em empenho e esforço constante. Por isso, as virtudes podem ser chamadas, as humanas, né, também podem ser chamadas de adquiridas. Então, elas regulam os nossos atos, ordenando as nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e a fé. Então, a gente, sabe quando a gente fala, eu já falei várias vezes aqui, de pessoas que não são levadas pelos afetos, elas não são levadas pelos desejos, elas não são consumidas pelos pensamentos, porque essa pessoa desenvolveu as virtudes a tal ponto que ela tem os afetos ordenados, né? Que ela tem os atos regulados. Então, as virtudes, elas regulam os atos porque elas ordenam os afetos, elas ordenam as paixões. Esse é o trabalho fundamental da virtude, né? Quando a gente vê uma pessoa estável, estabilizada, constante, que não se deixa levar, né, pelos pensamentos, pelos desejos, pelas dificuldades, sejam físicas, sejam emocionais, espirituais, psicológicas, é uma pessoa que já encontrou um eixo virtuoso que deu estabilidade para ela. Então, isso gera, logicamente, domínio e alegria, né? Como eu sempre falo, as pessoas mais felizes que eu conheço são as pessoas que estão trabalhando nisso por anos. A gente olha no olho e a gente vê vitalidade, felicidade, amor, compaixão. A gente quer estar perto dessas pessoas, a gente quer ouvir os ensinamentos delas. Qualquer coisa que elas falem, por mais simples que seja, é um grande ensinamento. É muito diferente do que uma pessoa que não viveu isso. Então, a virtude é como se fosse um grande conteúdo, né, num depósito invisível. Quando a pessoa vai se preenchendo dele, tudo que ela fala é como se tivesse unido a isso, né? A fala dela vira virtuosa, a ação dela vira virtuosa, é como se ela tivesse integrado a virtude, a beleza da virtude na própria pessoa, na própria personalidade dela. Então, todo mundo quer estar perto de pessoas assim, né? Bom, vamos colocar aqui bate-papo de lado só para ver se vocês estão falando alguma coisa. Então, pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem. Ela não pratica o bem porque o Estado mandou, porque a professora mandou, porque se não fizer assim a sociedade vai achar ruim. Então, elas forjam o caráter e isso é a própria liberdade. A pessoa que é livre é senhora de si mesma, né? Senhor de si mesmo. Então, isso é a única liberdade possível para o homem, né? Vamos lá. Então, bora ver. Quais são as virtudes que nos faltam? Todas, né? Basicamente todas. E aqui ele vai ajudar a gente a traçar um paralelo para a gente descobrir por qual ponto a gente precisa chegar, né? Então ele fala que não é para a gente ser nem convencido e nem conformado. Tipo, faltam todas as virtudes. Ah, meu Deus, então eu não vou nem começar, porque eu já estou muito ruim, não vou conseguir isso, não.
e nem convencido, né? Aí ele coloca: o conhecimento próprio é a eterna inspiração dos sábios e dos santos. Conhece-te a ti mesmo, dizia lá o oráculo do Delfos na mitologia grega. E isso o padre citando, né? Foi e continua a ser, desde há milênios, um caminho necessário para alcançar a sabedoria da vida, mas não é fácil. Em primeiro lugar, temos que vencer o orgulho, que, como dizia São José Maria, cega tremendamente, encobre e justifica todas as falhas. A verdade, a soberba, a autocomplacência, que colocam óculos deformados nos olhos, sempre oferecem argumentos para nos convencer de que o errado está certo e de que os defeitos que todo mundo vê em nós são falhas da ótica dele. Então, ele fala, por exemplo, depois ele dá um exemplo. Você, na verdade, é grossa, ou você é impaciente, ou você fala as coisas na hora indevida. E a pessoa diz: não, eu sou sincera, eu sou uma pessoa muito autêntica, eu sou uma pessoa muito sincera. Então, o orgulho, né, faz com que a gente, às vezes, mascare, transmute os nossos defeitos em virtudes. E isso é muito perigoso, porque a gente acaba adotando um defeito que a gente tem como virtude, né? A gente acha que é muito bom, que a gente é segura, independente, dona de si, é, tem identidade, enfim. E, na verdade, muitas das vezes é um vício, né? É um defeito. E aí ele fala que como que a gente vai se conhecer, né? Lá no Oráculo de Delfos, eles tinham em alguns contos, acho que todos os contos que eu contei para vocês, eles iam consultar o oráculo. Mas o que que é isso de consultar o oráculo, né? O Oráculo de Delfos, onde a Pichanísia dava a resposta e a pessoa tinha que fazer aquilo. Porque se ela não fizesse, seria muito pior para ela. Então, por mais que o oráculo dissesse, como disse lá no caso da deusa, né, Vênus, coloca a sua filha lá para ser pega por um monstro, né? Põe a sua filha para ser capturada por um monstro, senão suas outras filhas não vão casar e sua vida não vai andar. Isso parece um absurdo para a gente quando a gente não pega linguagem simbólica. Mas o que o oráculo de Delfos ensina é que na vida existem verdades que são muito difíceis, mas que se elas não forem obedecidas, vai ser muito pior para a gente. Então parece ser impossível realizar alguma verdade, alguma virtude, algum caminho, mas só tem essa opção, não tem outra opção. Então o oráculo de Delfos ele tinha esse poder, né, no meio lá dos gregos. Então ele fala o seguinte, que ele vai dar 3 pistas para que a gente procure ver a verdade no fundo do nosso coração, né? Então ele usa muito isso, que a gente tem que olhar no fundo do nosso coração e ele cita partes da Bíblia onde Jesus, especialmente, fala sobre olhar para o nosso próprio coração. E a gente fala muito sobre isso, né? Desde o início. Então, como que a gente se conhece? A primeira pista, onde está o teu tesouro? Lá também está o teu coração. Então, tesouro é o que a gente mais preza, o que a gente mais valoriza. Às vezes eu falo, aonde está a nossa mente? Onde é que ficam repousados os nossos pensamentos? Em preocupações, em desordens, em ansiedades, em paixões, em coisas que nos trazem sofrimento, porque querendo ou não, querendo a gente admitir ou não, é isso que a gente ama, né? Porque a gente pensa, a gente se engaja, a gente faz exatamente aquilo que a gente ama mais. Então, muitas das vezes a gente ama mais vícios e virtudes de pensamento, de fala, de desorganização mental do que qualquer outra coisa, porque a gente passa o dia nisso, né? Então, isso é uma forma de demonstrar atenção. Então, a gente tem os nossos bens desorganizados, né? Qual o teu tesouro, né? Qual o rei que reina em seu mundo íntimo, né? A gente tem que se refletir sobre isso. A segunda pista, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E a terceira, por que estás tristes, né? Daí ele coloca as referências do livro de Mateus e Lucas. Então, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa e tudo que a gente sente, como ele falou aqui, né? Que se vocês perceberam, a gente sente, a gente fala e a gente pensa onde está o nosso tesouro, o que a gente ama com o nosso coração. Isso são aquilo que a gente falou na lunação passada, eu acredito, na aula passada, sobre atos de corpo fala em mente, né? São atos de corpo fala em mente. Então, aonde estão os nossos atos de corpo fala em mente? Os nossos atos de corpo fala em mente, eles denunciam a nossa paisagem interna. Não tem outra equação, assim, não é tão difícil entender.
A gente vê alguém falando de determinado assunto, a gente já entende aonde aquela pessoa está. Então, eu aprendi com o Lama que a pessoa, ela dá dicas de como é que está a paisagem, como é que ela descreve a paisagem, né? Então, você pega 5 professoras e coloca numa sala de aula e pergunta como está a sala de aula. Cada uma vai descrever uma paisagem, algo que chamou mais atenção, algo que ela olhou mais, alguma criança, algum aluno que fez alguma coisa. Elas vão dar algo em comum, né? Claro, vai ter algo em comum ali, material que é comum a todas, mas cada uma vai descrever a paisagem de acordo com a paisagem que ela tem dentro dela. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, né? As alegrias e as tristezas são excelentes radiografias das doenças do coração. Então, por exemplo, o que te causa alegria? Aquilo que é fácil ou o que é bom? O que é certo, né? O que é justo, o que é verdadeiro? Então, ele fala assim, causa-lhe muito mais alegria o que recebe do que aquilo que dá. Há um vazio no lugar da caridade e da abnegação. A gente fica mais feliz quando as pessoas cuidam da gente ou quando a gente cuida das pessoas, né? A gente fica mais feliz quando alguém vem e traz um cafezinho ou a gente fica mais feliz quando a gente vai, mesmo cansada, fazer um cafezinho para alguém. Então, são as coisas que a gente tem que perguntar, né? Quando a gente se comporta mal, né? Ele fala, entristece as ofensas feitas a Deus e ao próximo, ou só a humilhação de se ver o fraco e ruim. Precisa, então, ganhar as virtudes da humildade e do arrependimento. Então, ele fala, por exemplo, a gente fica triste quando a gente faz algo ruim ou quando a gente sofre alguma humilhação de se ver em uma situação ruim, né? Quando é que a gente sofre mais? Quando é que a gente sofre menos? A gente se alegra mais a gente se alegra com o fracasso dos outros ou mais com o nosso sucesso, né? Então, aí ele dá o correspondente lá no vício, né? Da inveja, precisa ter a virtude da humildade lá em cima, e lá no outro exemplo da caridade da abnegação. Daí ele segue, examina com cuidado o que amas, o que é que temes, de que te alegras, com que te entristeces. Todo o coração consiste nesses 4 afetos. Então, ele já te dá um mapa, uma bússola de 4 afetos para você examinar. O que amas, o que temes, o que te alegras e o que te entristece. Isso também, mais para frente, a gente vai ver a teoria das 12 camadas, a gente vai ver que o que te entristece é justo o que te diz em qual camada você está, né, da personalidade. Então, aquilo que te deixa triste, aquilo que te faz sofrer, revela o nível de maturidade da sua pessoa, né, da sua personalidade. As virtudes que nos faltam são cartaz luminoso, cada uma delas lança um apelo. Veja o caminho que ainda deve percorrer e comece a andar. Máscaras de virtudes. Agora ele falou das miragens, agora ele vai falar das máscaras, né? Que aquilo que parece não é, continuamos falando disso. Então, os nossos defeitos no campo moral são imperfeições, ou seja, a gente não tem o suficiente de alguma virtude, né? Ela é falha, ela é insuficiente. E os vícios são o contrário disso. O vício ele é justamente o contrário da virtude, né? Por exemplo, o vício da gula é o hábito contrário à virtude da temperança. Então, ele vai falando sobre virtudes e mentira. Aí, isso daqui a gente já falou um pouquinho antes, que é dar a virtude de mentira, é dar o nome de virtude a um defeito importante, é um pecado grave, né? A gente ser orgulhoso, arrogante, grosseiro, e dizer que, na verdade, a gente é autêntico, sincero, sem papas na língua. Então, a gente coloca algo que é um vício, né? Um defeito, como sendo algo muito bom. O outro são as mentiras diabólicas. Aqui eu não vou falar muito sobre as mentiras diabólicas, mas ele entra dentro do catecismo e coloca o que são mentiras diabólicas, que são aquelas mentiras que a gente muda o nome, né? Então, como a gente está falando do cristianismo, lá no catecismo eles falam contra o aborto, por exemplo, e daí ele fala que as pessoas mudam o nome e trocam o ato, né? Que é um ato ruim em si, por algo com outro nome, para que as pessoas comecem a pensar naquilo de uma outra forma e fazem um jogo de linguagem. E quem não tem domínio da linguagem, que é todos nós, né? Quem não tem um bom domínio da linguagem, começa a mudar a cosmovisão e começa a mudar o pensamento, porque aquele nome, né, foi mudado. Então, assim, ele fala, não é mais assassinato, é aborto, né? Ou então não é assassinato, é eutanásia. Daí ele entra nesses temas que são mais polêmicos, mas como um bom católico, um bom padre, ele não se exime de falar, né, daquilo. Então, essas são as mentiras diabólicas, né? É mudar a linguagem para que outras pessoas pensem naquilo de uma forma diferente do que ela, na verdade, é.
Lembrando que também no cristianismo a vida humana é soberana a qualquer coisa, né? Assim como no budismo também tem o conceito da vida humana preciosa que a gente falou. E o outro tipo de máscara é a virtude indefinida, né? Se essas bases objetivas são minadas, a vida moral fica sem rumo nem sinalização, conduzida apenas pelos voos caprichosos da borboleta da falsa liberdade. Então, aqui ele fala sobre relativismo, sobre a moral subjetiva, sobre como hoje em dia a gente não pode chegar e falar existe verdade, existem sábios, existem os ensinamentos, né? Sem que a gente seja julgado e tolhido e censurado e cancelado, porque a gente está falando disso, né? Então, a virtude indefinida é aquilo assim, eu quero que meu filho seja bom quando ele crescer, eu quero ser uma pessoa boa, mas a gente não tem a menor ideia de como faz isso, porque a gente ignora todo um conjunto de ensinamentos que já está falando isso para a gente de forma minuciosa há séculos, né? Há milênios. Então, a gente tem a modernidade é muito interessante porque ela tem esse racha, né? Ela tem essa quebra com a própria história, com a própria identidade, com a própria instalação humana, né, no mundo. Então, é como se a gente estivesse criando algo novo do zero, baseado em nada e nem ninguém, né? Assim, é o que eu estou achando no momento. Aí ele fala que tem aquele exemplo na Bíblia também, né? Que não construa sua casa sobre areia, né? E é o que a gente faz. A gente desaba muitas das vezes porque a gente não consegue fincar a nossa cosmovisão em nada que seja sólido, porque tudo que é sólido parece que é ultrapassado, né? Antigo. Então, vou dar um exemplo até pessoal para vocês, dentro da psicologia. Dentro da psicologia é um tabu, assim, a gente falar disso que eu estou falando agora, por exemplo, de pegar um livro de um padre e colocar para vocês falando sobre isso, sabe? É basicamente algo que o Conselho Federal de Psicologia poderia, se ele quisesse, implicar comigo se eu estivesse fazendo isso que eu estou fazendo, estritamente como psicóloga, por exemplo. Mas a gente está numa mentoria para mães e mulheres, e eu sou mãe, então tem todo um outro contexto que me deixa mais segura de falar isso, mas só para vocês entenderem como que é um. Como é que eu posso dizer? É uma evitação do tema, sabe? E a palavra psicologia, o psi significa alma, então significa estudo da alma. Mas, por alguma maneira, a psicologia ela não quer lidar com a moderna, né? Ela não gosta, ela não se sente confortável em lidar com quem fala da alma, né? Com quem vem falando da alma desde sempre. Ela quer ver só a parte de comportamento, hábitos e ratos no laboratório, né? Isso que é a psicologia científica moderna que não faz nem cosquinha, né? Que não ajuda a gente nem com 10%, nem com 1% do que é o estudo da alma de verdade, que é o que é a base, basicamente, do que eu falo aqui, né? Então, a gente vai ver desde a roda da vida até o livro de um padre. Enfim, a gente vai estudar e ver e entrar em contato com pessoas que elas sabiam que elas estavam falando, né? Mas existe esse medo, né? Assim, todo mundo meio velado, né? Tanto que eu nunca fiz isso. Eu comecei a fazer isso ano passado no Instagram, né? Antes disso, eu mesma tinha um pouco de insegurança, né? De falar sobre isso. Eu lembro que em 2018, foi em 2018, eu fiz uma live com outro psicólogo e a gente ia falar sobre alguns temas que estavam ali na roda da vida. E aí a gente estava pensando, enquanto a gente estava planejando a live, né? A gente estava pensando como que a gente ia dizer isso sem dizer, né? E aí eu disse, mas aí se a gente mostrasse a imagem, será que não ia ficar mais fácil? E aí a gente falou, não, bora mostrar a imagem, vamos mostrar. Então, a partir daí foi que era o dos três animais, né? A partir daí foi uma abertura, assim, no canal, deu me sentir mais, e aquilo fez muito sentido, assim, depois recebi muitas mensagens boas, e eu percebi, a gente precisa ir falando, né? Porque isso ficou adormecido durante muito tempo. E agora a gente precisa fazer esse religamento, né? Que religião significa religar, né? O homem a Deus. A gente precisa de alguma forma fazer esse religamento, porque sem isso, como a gente pode ver, não tem dado muito certo, né? Bom, daí ele vai falar, olha que interessante agora, ele vai falar sobre os inimigos domésticos, né, que moram dentro da gente, por isso são tão domésticos. Orgulho e hedonismo. A gente vai fazer um paralelo, porque o orgulho lá na doutrina cristã, ele é origem de todos os males, né, o orgulho, que é o autocentramento, que é justamente o que o budismo chama de
de ignorância, né? De autocentramento, que é o javali. Então, a partir do orgulho, surge o hedonismo, que surge depois do javali, falando que a gente estava falando disso agorinha, né? Depois do javali surge o desejo e o apego, a cobra e o galo. Então, eu acho isso fantástico, assim, fantástico. Como que pensaram nisso, sabe? Assim, e isso explica tanto, e a gente olha para isso e a gente vê dentro da gente que é assim, né? E é como se uma pessoa é, é como se uma pessoa explicasse para a gente, desenhasse, mostrasse de fato um desenho de como que a nossa mente funciona e o nosso coração funciona, e a gente dissesse, mas não é isso, eu sempre quis me expressar assim, mas eu não conseguia, né? Então, acho que isso, assim, é muito incrível, é muito interessante como que os sábios nos ajudam nisso, né? E como que está disponível para a gente. E com Wi-Fi, internet, e a gente não aproveitar isso, assim, é uma pena, assim, é um desperdício de vida. Vamos lá. Então, ele fala sobre os dois vícios que focalizar poderiam comparar-se a um vírus, né? Porque contamina todas as virtudes. Então, ele torna impossível o desenvolvimento das virtudes, né? E apaga as virtudes, o orgulho e o hedonismo. Então, lembra que lá na aula da Roda da Vida a gente falou sobre fazer o contrário, porque o objetivo final é a gente não ter o javali, a cobra e o galo, porque só assim a gente vai conseguir ter uma motivação pura, virtuosa. Então, é isso que ele vai trazer aqui pra gente. E muitas das vezes o que acontece? A gente cresce dentro do cristianismo porque nós somos ocidentais, a gente passa a vida inteira ouvindo isso e a gente não entende, né? Porque muitas das vezes porque a pessoa que fala pra gente não integrou aquela verdade dentro dela, mas isso não é algo assim, não falando mal, né? Obviamente, das pessoas que nos ensinam a religião, mas porque é algo da nossa modernidade. Hoje em dia existem poucas pessoas virtuosas para a gente olhar e ver, isso aqui é uma pessoa diferente, isso aqui é uma virtude. Essa pessoa não funciona como as outras pessoas funcionam. Ela tem virtudes. Inclusive, o Lama Michel disse que o Lama Michel, que a gente falou na aula da Roda da Vida, que eu inspirei a aula nos ensinamentos dele. O Lama Michel, ele diz que ele decidiu que ele queria estudar o budismo quando a mãe dele organizou a mãe dele, que é psicóloga também, a Bel César, ela organizou aqui no Brasil, na década de 80, um festival, um congresso, e ele veio, né, dar ensinamentos e tudo. E ele reconheceu que Michel era uma encarnação, porque no budismo tem isso, né? Os mestres voltam. Uma reencarnação de um mestre, e disse: Olha, eu estou reconhecendo aqui no seu filho uma reencarnação. E aí, se você quiser, a gente pode mudar lá para o Tibete, e a gente in- insere, né, o Michel nos ensinamentos, e foi assim que ele se tornou lama e tudo. O Lama Ganchen, né, que era o instrutor dele, o professor dele. E aí ela disse, não sei, né, tipo, nunca pensei no meu filho virar lama, né, do budismo tibetano. E aí deixa que ele vai decidir. E aí ele vinha fazer visitas, né, fazer os ensinamentos, os congressos, e quando ele tinha que decidir, tipo, com 12 anos. E quando ele tinha 11 anos, daí ele fala na palestra dele, que ele quis ir embora para o Tibete, porque ele dizia que ele nunca conseguia encontrar um adulto perto dele, por mais que ele amasse, obviamente, a mãe, pai, os amigos, os professores, os pais, os amigos, ele não conseguia encontrar um adulto perto dele que tivesse tanta lucidez e sabedoria com as coisas da vida, quando ele fazia as perguntas dele, quanto o Lama Ganchen. Então, ele falou que foi o exemplo dele, a vida dele, a personalidade dele, as virtudes que ele desenvolveu, e isso é vivo, né? Assim, porque as pessoas seguiam Jesus? Porque elas viviam ali, né? Elas viviam que ele tinha virtude, né? Uma virtude encarnada. Então, o nosso olho, ele precisa ser bom, né? E ainda existiram pessoas que o crucificaram, né? Então, o nosso olho precisa ser bom para que a gente consiga ver a virtude e queira segui-la, né? Então, isso é o movimento da nossa alma. E aí, o que que apaga esse movimento da nossa alma, né? O que faz uma pessoa olhar para Jesus e crucificar, né? O que faz uma pessoa olhar para uma alma virtuosa, uma pessoa virtuosa e achar demoníaca, né? Ou achar que aquilo merece a morte, ou achar que aqueles ensinamentos não devem ser vistos, ou não devem ser divulgados. É justamente o orgulho, o desejo e o apego, né? Então, a soberba, que ele chama aqui de soberba, é orgulho, né? A antítese do amor. Onde tem um, não tem outro. Então, ele fala aqui, né? Quando o homem fica contra Deus, ele fica no culto fechado, né? É autocentrado, autorreferente, egocêntrico. Então, sai
a parte transcendente, né, de toda a história, e entra a parte moderna, onde o homem é o centro do mundo. Tudo gira em volta dele. Aí ele fala que a gente fica odioso diante de Deus e odioso diante dos homens. A autossuficiência orgulhosa pode conduzir, em nome da liberdade laica, né, a criação de uma cultura, de uma política, de uma legislação e de uma mentalidade que expulsa Deus, expulsa qualquer tipo de transcendência e coloca isso totalmente no banco dos réus. Aí ele fala, né, muita gente é amedrontada por isso e se acomoda no politicamente correto, que é o que acontece. Tem acontecido, né, muito. Hoje em dia está tomando um rumo um pouco diferente, especialmente no Brasil. E aí, essa parte eu acho muito bonita, que ele fala que o coração é um instrumento de corda. Eu vou ler para vocês, porque é bem bonita essa parte. Quando as cordas são tocadas pela bondade e a sinceridade, saem de dentro as notas do amor. Quando quem toca é o orgulho, saem do coração as notas desafinadas da discórdia, da mágoa, da raiva, da inveja, da incompreensão. Em suma, da falta de amor ao próximo. É bom pararmos uns instantes e tentar escutar na presença de Deus o som das nossas cordas. Pelos sons cacofônicos, ou seja, os sons feios, né? Poderemos deduzir as tonalidades mais ou menos fortes do nosso orgulho. O orgulho toca o coração e alimenta o desejo de sobressair, de ficar por cima, de ser valorizado, acatado e estimado, validado, né? Desperta a ânsia de se sentir superior aos outros ou, pelo menos, nunca inferiorizado e cria a incapacidade de aceitar o que fere o amor próprio ou rebaixa a nossa imagem. Com esses sentimentos, como é difícil praticar o amor ao próximo. Então, lembra que a gente está falando do orgulho, né, do autocentramento, e lá na roda da vida, o que a gente leu agora aqui sobre as notas desafinadas, discórdia, mágoa, raiva, inveja, incompreensão, elas todas nascem do autocentramento. Então, que é para a gente examinar e rever quando a gente está sentindo algo do tipo, porque muito provavelmente tem uma raiz de autocentramento. Então, é justamente esse exemplo que ele usa sobre o coração ser um instrumento de corda, né? Ele, ele cria a incapacidade de aceitar o que fere o amor próprio ou rebaixa a nossa imagem. Ele cria essa incapacidade, né? Com esses sentimentos é difícil praticar o amor ao próximo. Que amor ao próximo é cristianismo. Aí ele fala, para desmascarar esse inimigo, ele é muito didático, assim, vocês vão ver o livro, eu recomendo muito, assim, porque ele é muito didático e ele fala exatamente o que a gente precisa. Então, você quer tirar o autocentramento, você quer ser menos orgulhoso, você quer lidar com orgulho, então você precisa caçar as pequenas raposas que destroem a vinha, né? Porque as pequenas raposas que destroem a vinha, ela, no Coríntios, são as raposas do orgulho, né? Agora, alguns traços dessas raposas, que todos nós temos, né? Sermos suscetíveis por minúcias. Qualquer coisinha nos ofende, nos melindra. Os pobrezinhos dos soberbos, diria São José, Maria. Ser teimosos, julgando que estamos sempre com a razão, desprezando o ponto de vista dos outros. E somos incapazes de não dizer a última palavra nas discussões. Isso é um exemplo de orgulho, né? A gente precisa ter uma docilidade com a crítica dos outros, né? A gente precisa ouvir a crítica, por mais que, de fato, às vezes não tem nada a ver, mas a gente precisa ser dócil, né? Assim, o que aquilo pode ser que tenha a ver? Muito provavelmente, porque a gente não é lá essas Coca-Cola toda, né? Então pode ser que aquela crítica ali tenha um fundo de verdade e aquilo não é algo para te pôr para baixo ou para te dizimar, mas é algo para você estudar, né? E às vezes isso vem de alguém que nos quer bem. Queixar-nos de não sermos compreendidos, né? Ao mesmo tempo que julgamos com dureza os demais. Termos excessiva preocupação pela nossa imagem, por fazer pose, sofrer perguntando-nos: será que eu fiquei bem? Será que eu fui ridícula? O que será que as pessoas estão pensando? Não perdoar, guardar ressentimento por um longo tempo. Temos um espírito muito crítico, uma tendência instintiva de ver o lado errado ou grotesco dos outros. Abusar da ironia e das gozações, né? Ser irônico com as palavras, né?
Querer que os outros saibam, louvem e agradeçam as coisas boas que fazemos, e se não os fazem, perdemos o pique. Não queremos nem fazer, a gente só quer com aplausos. Se não tiver aplausos, não quero. Falar demais e escutar de menos, ser o sal de todos os pratos. Nas conversas, mostrar-nos sempre por dentro, como quem sabe mais do que ninguém. E tantas coisas mais. Então, assim, são tantos mini detalhes que a gente consegue perceber por dentro dos nossos comportamentos, né? Assim, as entrelinhas do nosso pensamento e nosso comportamento, elas são recheadas disso aqui, né? Dessa lista. Elas são recheadas de orgulho, elas são recheadas, assim, é muito minucioso a gente parar para se observar, né? Isso é o próprio autoconhecimento. Então, o fundamento, já que o que estraga toda a vinha é o orgulho, o fundamento das virtudes é a humildade. Ela vivifica, cura e protege tudo. Então, por 3 vezes na Bíblia tem essa mesma palavra. Deus resiste aos soberbos, mas concede a graça aos humildes. E por 3 vezes Jesus insiste que todo aquele que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. No mesmo tempo que nos pede, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Também em nós Deus poderá realizar maravilhas se encontrar um coração humilde e desprendido. Então, a humildade é a base das virtudes. Então, a gente falou do orgulho, agora a gente vai falar do hedonismo, né? Que é a busca do prazer, do desejo, do apego. Daí ele fala sobre a bússola do coração. E a gente já falou sobre isso, né? Sobre a bússola do coração em alguns outros encontros. Então, ele diz que todos nós temos uma bússola íntima, né? Que guia os nossos atos, que guia os nossos pensamentos, que guia a nossa fala. Então, ele vai dizer que a maioria dos corações tem a agulha magnética apontada para uma estrela de 5 pontas que diz: meu prazer, meus gostos, meus interesses, minhas vantagens e meu direito de ser feliz. Essa é a bússola de muitos nós também, muitos de nós também. E outros pouquíssimos, ele diz: tomara que você seja um deles, apontam para um norte melhor, para uma outra estrela que tem 5 pontas radiantes, que são ideal, doação, serviço, meu dever e meu amor. Então, ele compara essas bússolas, né? Que a primeira nasce do egoísmo e a segunda, né, nasce do amor de Deus, né? Da entrega, né? Da abnegação própria. Então, a gente também já falou disso, que todos os heróis, né? Todos os santos, todas as pessoas que tocaram o mundo, que fizeram algum tipo de diferença, em menor ou maior grau, historicamente ou anonimamente, né? São pessoas que ficaram vistas ou conhecidas, nem que seja pela nossa família, né, na sua rua, mas com pessoas que se sacrificaram por outras, né, por um ideal maior, por uma causa mais nobre. Não foram pessoas que viveram a vida pensando em minha hora de ser feliz, né? Meus desejos, o que as pessoas me devem para que eu possa ser feliz, minhas demandas, né? Mas são pessoas que, muito pelo contrário, eles não tinham essa orientação na vida de demandar dos outros, mas sim de preencher, de servir, de entregar. Então, o hedonismo paralisa o amor ao próximo e também paralisa o amor a nós mesmos, né? A gente não consegue amar o outro, e a gente não consegue se amar, não consegue ter aquilo que o hedonista sempre fala, que é o tal do amor próprio, né? Então, é algo que é muito curioso, porque ele investe no movimento que vai justamente destruir o que ele quer, né? Que é o amor próprio, que é o se sentir bem. Então, obviamente que ele vai numa direção que destrói aquilo que ele almeja. Então, é como se você tivesse um alvo, em vez de você caminhar até lá, você destrói o seu alvo. É mais ou menos isso que o hedonismo faz. Então, desordena os nossos afetos. Os nossos afetos, ao contrário da virtude que a gente falou lá, eles não ficam estabilizados, eles ficam desordenados. A gente fica vítima dos nossos próprios afetos, né? De nós mesmos. Então, a gente fica com as emoções bagunçadas, a mente perturbada, os atos e a fala desorganizada. Então, a gente consegue ver quando a gente está mais desorganizado, né? Assim, afetivamente. E quando a gente está mais estabilizado. Só que por algum motivo, a gente não consegue ter uma estabilidade maior para que a gente não fique tão desorganizado sempre, ou de vez em sempre, né? E a gente fica como o que eu chamo de chiclete mental. A Clarissa Pinkola, ela fala no livro Mulheres que Correm com os Lobos também, do prazer que a gente sente ao mascar esse chiclete mental.
E esse chiclete mental é justamente pensar naquilo que a gente gosta, ou no mundo como a gente gostaria que fosse, ou ter prazer nas nossas fantasias cotidianas e rotineiras, de como poderia ser, de como seria, de como que a gente planeja que seja, né? Então a gente se envolve nesse chiclete mental e sai do mundo, se desinstala da realidade. Daí, a Tenzin Palmo, que é uma monja que fundou vários mosteiros budistas, ela tem um texto que ela fala sobre renúncia, né, sobre a verdadeira renúncia. Eu vou ler para vocês, porque eu amo esse texto. Eu acho que quem me segue mais um tempo já até viu. Se alguém refletir genuinamente sobre renúncia, não se trata de desistir de coisas externas, como dinheiro, deixar a casa ou a família. A renúncia verdadeira é abrir mão de nossos queridos pensamentos, de todo o nosso deleite nas memórias, desejos e devaneios, da nossa tagarelice mental. Renunciar a isso e ficar no presente, com abertura, mantendo o coração genuinamente bom. Isso é renúncia. Um coração genuinamente bom é fundamentado no entendimento da situação como ela realmente é. Não é uma questão de sentimentalismo. E um bom coração também não é uma questão de sair por aí num tipo de euforia, de falso amor, negando o sofrimento e dizendo que tudo é bênção e alegria. Não é assim. Um coração genuinamente bom é um coração que é aberto e é ávido por ouvir as tristezas do mundo. Nossa sociedade está errada ao pensar que a felicidade depende da satisfação dos nossos próprios desejos e vontades. Por isso, nossa sociedade está tão miserável. Somos uma sociedade de indivíduos, todos obsessivos com o esforço por nossa própria felicidade. Estamos desconectados do nosso sentido de interconexão com os outros. Estamos desligados da realidade, porque na realidade estamos todos interconectados. E daí vem o São José Maria Escrivá, aquela, né? Que sai da monja, vem para o São José Maria Escrivá. Onde não há mortificação, não há virtude. Então, não tem como a gente desenvolver virtude sem mortificação. E o que é mortificação? Mortificação é justamente o sacrifício e a abnegação. E por isso, assim, hoje em dia, se relacionar é tão difícil, né? Ser mãe é tão difícil, casar é tão difícil, porque a gente está muito acostumado no cumprimento dos nossos horários, dos nossos desejos, da nossa rotina. A gente está muito desacostumado em sofrer por causa das pessoas, né? Ninguém quer sofrer por causa das pessoas. Então, hoje em dia, a gente tem, divorcia, põe babá, não sei o quê. Então, assim, a gente encontra, não que não seja bom ter babá, tá, gente? Eu só tô falando de um exemplo, que às vezes a gente não quer nem ter trabalho algum, né? A gente quer ficar o menos possível, assim, passar a menos chateação possível. A gente tem um almoço em família, então, pega aqui o tablet, o filho adolescente chega, não quer nem conversar, vai aí pro TikTok, né? Então, hoje em dia, assim, quanto menos nos interromper, e não é, às vezes, não é nem interromper no que a gente está fazendo, é interromper no que a gente está pensando. Às vezes a gente não quer sair desse devaneio mental, do chiclete mental, da tagarelice mental, das coisas que a gente está pensando e está sentindo prazer, né? A gente não quer nem cortar isso. Então, eu acho muito interessante esse texto sobre renúncia, porque a renúncia verdadeira, ela começa no pensamento, né? Ela não é assim, deixar a casa, ir para a montanha, ela não é sobre isso. É sobre a renúncia dos prazeres que a gente tem mentalmente em primeiro lugar, né? E aí isso vai ser a base para a gente conseguir a mortificação dos sentidos, né? E aí curioso também, porque a gente falou em algum momento lá no grupo da mentoria sobre quando o doutor Ítalo manda tomar banho frio, né? Tomar café sem açúcar, que são o próprio jejum, né? E a própria rotina de oração. Já que a gente não jejua e não tem rotina de oração, então que a gente tome banho frio e tome café sem açúcar, para que a gente sinta algo desagradável, às vezes, sabe? Pelo menos. Para que não fique tudo sempre 100% agradável, a temperatura, o gosto da comida, o barulho, o cheiro, para que não fique tudo 100% agradável, que a gente se acostume a voluntariamente que a gente coloque no nosso dia a dia algo que vai lembrar a gente disso, né? Do quanto que a gente, na verdade, é não mortificado. Então, agora a gente vai falar sobre as virtudes humanas, que, se eu não me engano, a gente já falou sobre isso nessa mentoria, que são 4 as virtudes humanas, né? Então, ele vai chamar de pagãos toda a sabedoria que não está dentro do cristianismo, né? Então, depois ele vai colocar que Platão, Aristóteles, eles são contribuições pagãs ao cristianismo, digamos assim. Então, o cristianismo pegou o conhecimento pagão e ele, como é que a gente fala? Ele tunou, né? Ele aprimorou, ele deu uma cobertura, né? Assim, para esse conhecimento pagão.
Então, para parte especialmente da filosofia, né? Para a cosmovisão. Então, se a gente está falando de uma instalação ocidental que passa pelo direito romano, pela mitologia grega e pelo cristianismo, a gente está falando de uma visão gigante, que não é resumida em algo que a gente aprendeu na igreja. É algo no domingo, durante uma parte da nossa vida. É algo que vem já há milênios. Então, é uma coisa gigantesca, né? Assim, é uma estrutura gigante. Então, quando ele fala assim, então as virtudes humanas, o cristianismo não inventou virtude, né? Quando Jesus veio, quando houve a incidência do cristianismo, até antes de Jesus, porque a história do cristianismo ela é histórica, né? Existe o cristianismo histórico. Então, isso não é uma invenção do cristianismo, né? As virtudes. Então, ele fala nesse livro que recordemos que Platão formulou a doutrina básica das 4 virtudes cardeais, que a gente está chamando aqui de virtude humana, que é a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança, que a gente não sabe o que são, né? Já ouvi falar, quem fez meu curso de educação de filhos viu o que eu falei, mas o que é mesmo, né? Então, a virtude da prudência, fortaleza, temperança e justiça são como que virtudes humanas básicas, né, cardeais, norte, sul, leste, oeste, que vão dar um eixo de atuação e vão ser a base, né, para o recebimento de outras virtudes. E aí está a diferença no cristianismo. Então, a prudência permite o entendimento reflexionar sobre os meios conduzentes a um fim racional. Então, prudência é quando a gente consegue avaliar os meios, né, e agir de forma mais prudente, avaliar as opções, ver o que é bom, o que é mal, colocar a luz da razão, a luz da vontade, ver o que é o agradável, o que é o bom, e conseguir fazer a melhor escolha, né, uma escolha prudente. A temperança, ela é muito ligada à prudência, mas na questão dos sentidos físicos, né? Quanto a sexo, bebida, comida. Então, temperança nos atos de domínio do corpo, né? De domínio de si mesmo. A fortaleza é aquela disposição para ter atenção a um bem mais elevado, né? Suportar males, né? Os males momentâneos e não retroceder, mesmo que em uma situação muito difícil, daqui ele dá o exemplo da morte. Mas a fortaleza é como você passar por uma crise no seu casamento, por exemplo, e você ter fortaleza para não agir mal, né? Você conseguir entender, isso você precisa de muita fortaleza, né? Ou numa fase difícil na educação de filhos, ou numa fase difícil financeira, você conseguir agir bem, apesar daquilo tudo, você precisa ter uma fortaleza interior, forjada já, né? Para que você não haja mal, para que você não se abale, para que você não traia emocionalmente a si mesmo e nem as pessoas, né? Então, e a justiça, né? Que a gente dá a gente dá atribuição, o valor de cada coisa, né? O valor certo para cada coisa. É a equidade, equanimidade, né? Conseguir colocar é o que a gente falou lá da pirâmide, né? Justiça é a gente ser justo com os nossos atos. Então, a gente vai dar mais atenção e mais amor ao que é mais importante. Vai amar mais os bens mais amáveis, né? Isso é ser justo. Atenção a essa parte, que essa aqui é a parte que enrosca e que é por onde a cultura laica atual pega a gente. Então, não sei se vocês já ouviram falar de estoicismo. A professora Lucilena Galvão, lá do Nova Acrópole, ela fala tem um curso sobre estoicismo, é bem legal. Estoicismo é basicamente a filosofia dos estoicos, né? O Cícero, o Sêneca. E ele vai falando aqui sobre os filósofos estoicos e o Aristóteles, né? Eles já tinham aprofundado. Aí ele lá no passado, aqui no slide passado, ele falou de Platão, né? Que formulou as virtudes cardeais. E aí agora ele vai trazer quem? Os filósofos estoicos e o Aristóteles. Eles já tinham aprofundado nessas 4 virtudes e em muitas outras, né? Porque tem essas 4, mas tem milhares de virtudes que estão ligadas a elas. É como se fossem virtudes filhas dessas, né? Paciência, coragem, são virtudes filhas dessas. Então, os mesmos valores básicos encontram-se nas tradições éticas do confucionismo, do hinduísmo e do budismo. Então, por exemplo, hinduísmo, budismo e confucionismo, eles surgiram no mundo antes do cristianismo, né? Assim, historicamente, na linha do tempo, eles apareceram antes. O hinduísmo antes do budismo, até. São religiões grandes. E quando eu falo grandes tradições, eu estou falando disso aqui: judaísmo, cristianismo, hinduísmo e budismo. Então, o que acontece? Sempre isso já existiu, né? A gente está no período aqui do Ocidente, que quando a gente chegou aqui já tinha isso tudo rolando, né? A gente está falando disso.
Então, o cristianismo, ele chegou, ele não rejeitou esses valores, que é o que eu chamo de verdade de filosofia perene, né? Ele assumiu a doutrina clássica das virtudes, como fez com todos os valores autênticos da sabedoria pagã. E daí ele chama pagão, que não é o que a gente não está falando que é o cristianismo, né? Então, toda essa sabedoria pagã foi anexada ao cristianismo, né? Foi como a base, né, para o cristianismo surgir como cosmovisão. E quando o cristianismo veio, ele viu o que já tinha de verdade no mundo, né? O que já tinha de transcendência, o que já tinha de perene, de verdade perene, de filosofia perene. E aí, nesse sentido, então, aí ele cita São Paulo, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. No entanto, daí aqui vem o pulo do gato do cristianismo, o enfoque cristão modificou profundamente, pela raiz, toda a perspectiva pagã. Com efeito, o ideal pagão apreciava as virtudes como um desafio de grandeza pessoal, como domínio de si, como vitória do esforço moral do sábio, como supremacia da inteligência e da vontade sobre os instintos e emoções, que é isso que a gente tem visto e explicado sobre virtudes, né? É uma moral que tem muitas coisas elevadas e sempre válidas, por isso Santo Tomás pôde aproveitar grande parte da ética nicômaco de Aristóteles. Então, quanto Santo Tomás, que foi um gênio do catolicismo e do cristianismo, que fez toda a Suma Teológica lá, né? Ele escreveu aqueles volumes inteiros, um gênio. Ele aproveitou quase tudo do Ética Nicômaco. Se a gente pegar o Ética Nicômaco do Aristóteles, a gente vai ver que aquilo dali, eles estão falando a mesma coisa, né? Então, eles estavam lá, separados ali pelo Oceano Atlântico, né? Tinha um Oceano Atlântico gigante separando eles, mas mesmo assim, ele teve acesso a esse conhecimento e ele introjetou, né? Adotou no cristianismo. Porém, já desde o início, a alma cristã percebeu que esses valores pagãos, ainda que positivos, né, ainda que existisse verdade, eles eram insuficientes para o cristianismo, né? Falta alguma coisa, né? Mas está faltando alguma coisa nesse quebra-cabeça, porque eu não consigo, eu entendo a prática, eu entendo a teoria, mas não consigo pôr na prática, né? Então aqui ele dá a contribuição do cristianismo, que é essa parte, assim, a gente não tinha nem a parte anterior, né? Essa parte muito menos, mesmo a gente tendo nascido no Ocidente cristão. Então, uma parte importante do amadurecimento das virtudes é a cura dos defeitos contrários a elas, enraizados na alma, o arrependimento e o perdão de Deus. O ser humano está contaminado pelo pecado, né, pela ignorância. Sem curar as feridas interiores mediante a graça e o perdão de Deus, a virtude fica enfermecida. É um ramo árido e frágil. O não fazer, aqui eu coloquei entre parênteses, né? Porque quando ele fala assim, a cura dos defeitos contrários a elas. Então, o primeiro passo para a gente curar, né, para a gente melhorar em algo que já é ruim para a gente, no cristianismo, ele tem muito essa questão infusa, né, de ter que vir alguém de cima, alguém que está melhor que você e te ajudar, né? Então, por exemplo, na confissão, isso é um ponto importante da confissão, porque durante a confissão é alguém que está, teoricamente, né? Não que você não possa confessar ou falar diretamente para Deus, mas na confissão, segundo o catecismo, né, lá da igreja, é alguém que está melhor que você em situação espiritual, melhor que você e pode te ajudar. E vai te ajudar porque você vai falar, e não porque ele é Deus. Entende? Assim, não é que o padre seja Deus. Ele não é. Ele é cheio de falhas e defeitos, até os santos são, né? E os santos são muito acima dos padres. Mas você vai confessar. Então, é um ato de você para você mesmo. Quando você fala para Deus, não é porque Deus precisa que você fale, é porque você precisa falar, né? Então, é algo que eu acho que é muito importante a gente adotar para o desenvolvimento da virtude, né, da nossa vida, é ter um caderno de confissão, né? Se você não é católico, se você não tem o hábito de confessar, que você consiga uma pessoa, né, um diretor espiritual que você possa falar, independente da sua religião, tem diretor espiritual em tudo que é religião. Um diretor espiritual que você fale suas dificuldades e fale, né, e não esconda nada. E que ele vai te guiar por aquilo. E uma outra forma é você ter um caderno e escrever confessando.
quando você escreve, você organiza mentalmente aquilo. E você já consegue receber um desemaranhar ali do teu enrosco, né? Então, é como se você orasse escrevendo, sabe? Então, ele vai falar aqui, qual que é a diferença, a grande contribuição do cristianismo para a filosofia, né? Para a filosofia pagã. Porque, diante da cruz, da dor, um estoico diria apenas, seja forte, né? Resista. Um sábio pagão diria, seja indiferente ao sofrimento, esteja por cima do sofrimento. Porque os estoicos, eles tinham muito isso, né? De mortificar os sentidos, de resistir ao sofrimento. Mas o cristão, daí ele fala, vou lembrar um episódio que fala por si. Um rapaz gravemente doente contava ao sacerdote que o atendia que, naqueles dias, rezava olhando para um crucifixo e lhe dizia: Jesus, sofro porque dói muito, mas sorrio porque te amo. Então, de fato, essa infusão da graça que o cristianismo traz através de Jesus, sem o amor, o esforço fica estéril, porque a gente consegue ir até um tanto, e depois a gente precisa de ajuda, né? Então, essa graça, porque que o advento do cristianismo, uma parte simbólica, é a descida da graça. Então, existe algo no mundo que se chama graça, a graça divina. Então, a graça desceu para o mundo e agora está disponível, né, no meio dos homens. E antes disso, não tinha essa ligação com a graça, né? Era muito o homem meio que sozinho tentando melhorar por ele mesmo, né? Nenhuma religião disse, não, agora desceu a graça. Nenhuma religião faz isso, né? Então, acho que isso é um presente muito ocidental, né? Para o mundo, é um presente do cristianismo. De dizer, não, agora a graça desceu, encarnou, e agora fica mais tranquilo para a gente, né? Então, o sofrimento estoico era superar a dor, superar suas dificuldades, suas limitações, ajudar as pessoas, tudo com uma limitação, porque não tinha essa interconexão direta com a graça, né? Como tem depois que houve o advento do cristianismo. Então, as virtudes humanas do cristão. O cristão saiu aqui grande, mas foi sem querer, não tem nada demais nisso. Então, ele fala que as virtudes humanas, né, do cristão são as mesmas de qualquer outra pessoa. São as 4 clássicas: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Mas as outras que lhes são. Existem outras que lhes são anexas, né? Então, como pagão, o cristão tem que lutar para adquirir essas virtudes. Não é porque ele é cristão que vai ser mais fácil essas virtudes virem, né? Necessita de esforço. A graça não dispensa o esforço necessário para as possuir. Mas a novidade é que o Espírito Santo comunica essas virtudes, qualidades divinas, que mudam tudo. Então, por exemplo, se você estava tentando, por seu esforço próprio, conseguir algumas virtudes, agora você tem a ajuda da graça divina que vai te ajudar. Parece até piada a gente falar, não, pede ajuda para graça, porque o teu caso é muito difícil, mas é de fato isso que a gente precisa fazer muitas das vezes, né? Então, aqui ele vem explicar por que qual é a diferença disso, né? Por que ter essa infusão, né, dessa ajuda é algo primordial, assim, essencial para a nossa vida? Primeiro, porque faz delas de virtudes filiais, ou seja, o cristão que vive da fé pode exclamar, extasiado, como São João: caríssimos, desde agora somos filhos de Deus. E quando se empenha em ser mais forte, mais prudente, mais justo, mais moderado, não visa a satisfação vaidosa de se sentir bom. A única coisa que procura é a que buscava o coração de Cristo: cumprir com amor a vontade do Pai, fazendo o que lhe agrada. Mas meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu sempre faço o que é do seu agrado. Então, agora, a gente não está falando aqui sobre parar de sofrer porque é ruim para a gente, né? Ou a gente não está fazendo aqui em melhorar porque é um trabalho que deve ser feito. Ou a gente não está mais falando aqui sobre virtudes ou sobre ensinar bons hábitos, formar filhos fortes, resiliência, prudência por si mesmo. A gente está externalizando o objeto, né, que já era bom, a gente está colocando em um lugar alto, né? A gente está jogando para o céu. A gente aponta e diz, a gente precisa fazer tudo isso porque a gente tem que voltar para lá, né? Porque aquilo é bom, porque aquilo é o ideal. Então a gente tira do meio do nosso peito o foco, né, de melhorar. Então, o Espírito Santo, né, a graça divina, infunde no esforço humano a força de Deus. Posso tudo naquele que me dá forças, né? Está escrito lá em Filipenses. As virtudes são purificadas e elevadas pela graça divina. Então, assim, a graça, ela
ajuda a gente a perseverar na conquista das virtudes, né? Se a gente não alcançou, a gente tem como alcançar, porque Deus é inesgotável, ao contrário da nossa força, né? Da nossa autoestima, ao contrário do nosso otimismo que se esgota, do nosso amor, né, próprio que se esgota. Ao contrário disso tudo, a gente coloca o coração em algo inesgotável, de uma fonte inesgotável. Então, no budismo, gente, só para vocês estarem, mas por que a Lu está falando disso? Lu não é budista e tal, né? Tipo, que doida. No budismo, a gente chama isso de natureza búdica, mas quando o Buda veio e descobriu a natureza búdica, não existia cristianismo. Então, só para vocês terem uma ideia, esse amor, né, essa força, essa clareza, essa estabilidade de mente, de corpo, de fala, ela é adquirida no budismo através da natureza búdica. Antes disso, não existia o nome de Jesus e Deus, porque o Buda, né? Existem vários Budas, eu não sei se vocês sabem, mas existem vários Budas. O Buda que a gente. Cada pessoa é um Buda, né? O Buda que a gente chamou de Buda, o primeiro Buda é o Siddhartha, o príncipe, ele não veio dizer eu sou Deus. Ele não disse, ele descobriu um negócio. Gente, vou contar para vocês. Aí ele fez o budismo, ele desenhou a roda da vida ali, né? Então, esse negócio, ele não tinha nome, ele não tinha forma, ele não tinha como a gente se direcionar a ele pedindo algo, porque ele não tinha sido nem descoberto, né, a natureza búdica. Então, se fossem perguntar, o Deus no budismo seria a natureza búdica. Mas o fato é que depois que se descobriu a natureza búdica e houve a descida da graça divina, o fato é que a gente pode acessar isso quando a gente precisar. E aí vem a fala, a ajuda está sempre apesar de não estar sempre visível, está sempre disponível, porque a graça divina está sempre disponível. Basta que a gente se coloque na presença dela, né? Então, e por isso a gente vê tanta similaridade entre tantas religiões, né? Entre as pessoas muito importantes e muito desenvolvidas em cada religião, a gente vê muitas similaridades, porque elas estão todas recebendo essa fonte de nutrição. Então, não é uma luta da gente por a gente mesmo, né? Porque a gente quer morrer e ser considerada boazinha. Não é isso. É porque a gente colocou a nossa força, a nossa confiança em algo que é muito maior que a gente, assim. Já estava aí desde antes, desde sempre. Então, o cristianismo tem essa contribuição gigante, né, para nossa saúde mental, que é dizer, olha, agora o nome disso aqui tem, agora isso aqui é mais ou menos o persona, né, lá do marketing. Isso aqui agora tem um nome e tem um corpo e tem um rosto, né? E daí surgem os sacramentos a partir disso, né, dessa descida, que são justamente os sacramentos religiosos que são lindos e transcendentes, que a gente vê especialmente na Igreja Católica de uma forma bem materializada, né, como a Eucaristia, né? É algo muito. Eu demorei anos para entender a Eucaristia, assim, nem entendi, né? Para entender, eu entendi para eu entender para mim, eu não entendi para explicar para vocês. Mas a Eucaristia é algo muito lindo, porque existe um conceito de transubstanciação, né? Que eu nunca teria entendido se eu não tivesse entendido outros conceitos. Mas ali, quando as pessoas falam, não, é Jesus, a maioria das pessoas falam até assim, porque decorou desde pequeno, lá na primeira comunhão, lá na catequese, que aquilo é Jesus, né? Mas elas não entendem, muitas das pessoas entendem, mas não entendem, sabe? Assim, o cristianismo ele é meio anestesiado na gente. A gente a parte filosófica é perdida, assim, a gente não entende muito bem o que é isso, né? Por isso que às vezes quando eu venho com o budismo, vocês dizem, nossa, mas o budismo é tão fácil entender, nossa, mas o budismo é tão claro, mas é porque o cristianismo também é. Só que a gente foi anestesiado, assim, a gente não foi, como é que eu posso falar? Inaugurado na religião de forma intelectual. A gente foi por hábito, né? Então, ele fala assim, que é como se fosse, ele dá exemplo de uma videira, né? De um ramo, que, por exemplo, o ramo e a uva, a eira, né? De um ramo que tem uma uva ou qualquer fruta, enfim. O ramo, as folhas e os frutos, assim, a gente vai correndo atrás, né? Assim, com muito sacrifício. Mas muitas das vezes a gente tem muito esforço e a gente não tem frutos. A gente seca, né, espiritualmente muitas vezes, porque a seiva é a graça. Então, se não tem seiva, se não tem a graça correndo pelas nossas veias, né, pela seiva da planta, ela não vai frutificar. Ela vai muitas das vezes secar, sofrer, tentar dar um fruto e não conseguir, né?
Então, ele fala que a seiva é o que santifica, né, o cristão. Transforma em filho de Deus, a graça, o Espírito Santo. É um dom divino. Daí agora a gente vai falar sobre as virtudes teologais. A gente falou lá do Aristóteles, Platão, estoicos, confucionismo, hinduísmo, budismo, virtudes humanas, virtudes cardeais e várias outras que a gente não mencionou, né, que derivam delas. Mas existe no cristianismo o que é chamado de virtudes teologais. Então, as virtudes teologais, elas, por mais que a gente queira tê-las, a gente não consegue, porque elas, ao contrário das humanas, elas não dependem do nosso esforço, né? Então, eu quero ter, por exemplo, a virtude da temperança. Aí eu não quero beber, então eu não vou beber. E não é assim que funciona a virtude teologal. A virtude teologal, ela é exclusivamente infundida, né? É, é isso mesmo. Eu tô lendo aqui os comentários. É porque a gente é muito distanciado. Às vezes a gente até acaba se adequando em outra religião, né? Em outro pensamento, porque a gente conseguiu ver mais da graça divina naquele outro ensinamento do que no nosso que a gente recebeu de pequeno, né? Então, às vezes as pessoas não estão preparadas para passar. Eu não estou preparada, por exemplo, para fazer catequese de ninguém, né? Porque eu não tenho o conhecimento. Mas estudando, né? E primeiramente estudando para tentar dar uma resolução, um entendimento melhor para mim, né? E isso depois expandiu para consultório, para cá, para mentoria, para outros lugares. Mas o primeiro passo é que eu ainda estou tentando entender as coisas internamente, sabe? Por isso que eu venho dizendo aqui, não, quero trazer o que o Padre Faust disse, não sou eu dizendo ainda, né? Então eu espero que daqui a alguns anos possa ser eu dizendo. E isso na formação da nossa personalidade é muito importante, né? A gente tirar um tempo de construção interior, né? Para que a gente forje o nosso caráter e a nossa personalidade, que a gente seja alguém que possa vir e contaminar as pessoas como essas pessoas maravilhosas, né? Como o Padre Fausto fazem, né? Fizeram e fazem. Então, ele fala sobre as virtudes teologais. Então, as virtudes teologais, mais os 7 dons do Espírito Santo, que eu não sei se vocês conhecem, mas a gente não vai falar sobre isso, e mais as virtudes humanas, né? Elas são. Deixa eu ver se é isso. Se é só isso. É isso mesmo. Essas três constituem o que o catecismo chama de organismo da vida sobrenatural dos cristãos. Então, o que é um organismo sobrenatural? É assim, você tem o seu organismo, né? O seu pâncreas, o seu fígado, o seu organismo físico, o seu organismo biológico, os seus olhos, as suas mãos. Você tem o seu organismo emocional, né? Suas emoções, as suas paixões, os seus quereres, os seus desejos. Você tem o seu organismo intelectual, né? O que você aprende, como você aprende, a parte cognitiva, as funções executivas. E você tem um organismo transcendente, né? Você tem um organismo sobrenatural, que é esse organismo que a gente está falando aqui. Então, assim, a gente aprende como ficar um pouquinho mais inteligente, decora mais coisas lá para o Enem, para o vestibular. A gente faz ginástica, bebe comida saudável, toma, se alimenta saudavelmente, cuida do organismo físico, faz terapia para lidar com as emoções, mas ninguém lembra que a gente tem um organismo transcendente, que é algo extremamente já estudado. Assim como existem milhões de estudos para o físico, né, da medicina, existe também milhões de estudos para esse organismo transcendente que a gente tem. E a gente, por sorte, está estudando mais sobre ele, vendo sobre ele, falando sobre ele, porque o risco mesmo é morrer sem nunca saber nem que existe isso, né? E justamente esse organismo transcendente é o que fica, né? Quando a gente morre, é o nosso veículo, né? A gente perde o corpo, a gente perde a mente, a gente perde o cérebro, a gente perde sentido, a gente não vê nada. E a gente tem o nosso organismo transcendente que vai guiar a gente, né? Para onde for. Para o céu, para o purgatório, para uma nova vida, para uma reencarnação. Então, esse é o organismo de vida sobrenatural dos cristãos. E o que a gente aprende hoje na igreja, na catequese, no cristianismo, a gente não aprende que existe um organismo sobrenatural, né? Ele está vivo, pode estar vivo pela graça, se ele for cuidado, ou morto,
pelo pecado, né? Pela tibieza, pelo orgulho, pelo desejo, pelo apego. Então, vamos falar sobre as virtudes teologais. Vocês já ouviram falar delas de uma forma poética e bonitinha, e alguma tatuagem que alguém fez ou na bio do Instagram, mas não assim desse jeito. As virtudes teologais, a diferença das virtudes humanas, elas não podem ser adquiridas pelo nosso esforço. Então, elas são infundidas por Deus na nossa alma. Por isso chamam também de virtudes infusas e não adquiridas como são as humanas, né? Então, qual é o pulo do gato das virtudes teologais? As virtudes teologais, elas vão pacificar a nossa busca no sentido de ter virtudes humanas, né? Elas vão ser infusas por Deus na nossa vida, e isso vai tornar possível a busca pelas demais virtudes. Influxo das virtudes teologais sobre as virtudes morais, né? Que são as humanas. São a fé, a esperança e o amor. Elas informam e vivificam as virtudes morais. Dão-lhes uma forma, uma vida e um estilo divinos. Então, é o homem com a ajuda da graça, né? Com a ajuda da graça infusa nele. Então, a fé. Vocês já ouviram, né? A fé, a esperança e o amor. É um versículo bem famoso. Na verdade, aquilo dali são as virtudes teologais que são infundidas no nosso organismo transcendente através da graça divina. E isso é muito maluco da gente falar, porque se a gente pega o hinduísmo, vai ter, como é que eu posso dizer? Paralelos com isso, sabe? Vai ter, como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra. Mas vai ter como se fossem conhecimentos similares a isso, assim, as pessoas estavam já tentando dizer que existia isso, né? E ainda não tinha o nome, isso ainda não tinha um rosto, isso ainda não tinha vindo uma pessoa, né, explicar. Então a fé é uma dessas. A gente não pode ter fé porque a gente quer ter fé, né? A gente não pode ter fé porque a gente decidiu, não, agora eu vou ser uma pessoa de fé. Se você tem dificuldade, já teve dificuldade, eu já tive, com a questão de fé, você pode ter toda certeza do mundo que não é porque você vai querer recuperar a sua fé que a sua fé volta facinha para você, né? É, a pessoa que tem fé pode dizer como São João: nós conhecemos o amor de Deus e acreditamos nele. Essa fé viva torna-se uma força poderosa para praticar em alto grau uma série de virtudes humanas que a visão mundana, materialista e hedonista é incapaz de compreender, como o desprendimento, a fidelidade, a abnegação, o espírito de sacrifício. Então, tem pessoas que fazem certas coisas que a gente fica pensando, mas essa pessoa, sei lá, ela não é muito normal, né, para fazer isso. Assim, ela não pensa como eu penso, porque se ela pensasse como eu penso, ela não faria isso. Então, às vezes, a pessoa está pensando numa clave de fé, né, de sobrenatural, e não na nossa clave humana. Por isso, alguns atos são. A gente tem muito, como é que eu posso dizer? Deixam dúvidas, né, na gente. E a esperança é uma outra, né, que é o suporte para a alegria e para o otimismo. Qualidades humanas que um cristão deveria possuir habitualmente. Então, sim, porque a esperança, ela eleva a um novo patamar a paciência em face da dor, pois para o cristão que tem esperança, a cruz é fonte da graça para essa vida e para merecer a vida eterna. Então, a esperança, ela é infinita numa pessoa que é cristã, né, que tem a graça, porque a esperança não acaba, porque não é assim que eu não consigo, ou porque eu não tenho apoio, ou porque eu não sei para onde eu vou. Ela tem uma diretriz, a fé e a esperança, elas te encaminham para algo muito maior, que é a virtude maior de todas, né? Que, inclusive, a caridade, né? Ela é vista muito como apenas doação para orfanatos, para abrigos. A gente acha que isso é caridade. Mas a caridade, essa é uma outra parte super curiosa. A caridade que a Bíblia fala, ela é o amor maior, né? Ela é o amor propriamente dito, ela é o amor de Deus, né? Ela é o que o budismo chama de compaixão e equanimidade, que é você conseguir olhar para todas as pessoas como se fosse Deus, né? Como você amar, como se não fosse o seu filho ou o seu pai, é como você olhasse para aquela pessoa como se ela, na sua máxima potência, né? Isso é caridade. Então, é óbvio que a gente pode demonstrar caridade em vários
de várias formas, inclusive ajudando as pessoas mais pobres, dando esmola. Mas a caridade fundamental é essa, é uma virtude teologal. Lá naquele versículo bonito, né? O amor é paciente, é benigno. Uma outra tradução possível é a caridade é paciente, é benigna, justamente porque ele está falando da caridade nesse sentido, né? De amor maior. Inclusive, essa é outra curiosidade que eu estava falando no começo. Se a gente pegar tudo aquilo que eu disse, do hinduísmo, do budismo, do Aristóteles, do Platão, e a gente colocar o que é mais importante de tudo, qual que é a virtude maior, sempre é a caridade, sempre é a compaixão, sempre é essa, sempre, em todas as grandes tradições, é isso que a gente precisa tentar cultivar. Ver as outras pessoas na sua máxima potência, com a potência máxima do nosso coração em amor, em relação a elas, né? Em relação a todas as pessoas, sem distinção. Então, a gente falou sobre isso no último encontro de lua cheia, né? Mas como vou olhar para uma pessoa e amar igual eu amo meu filho? Não vou, né? Vou olhar para uma outra criança, um adulto na rua, como é que eu vou amar igual meu filho? E Jesus, né? Os grandes mestres, e Jesus como o maior deles, esse é o objetivo. É você conseguir amar tanto todo mundo que não fica diferente. Não é porque você ama mais o filho, mais não sei quem, mais não sei quem. Não, é porque você ama tanto todo mundo que não tem como diferenciar, né? Não é porque é o seu filho, porque é a sua mãe, mas porque você conseguiu atingir um nível de amor que o amor te invadiu, né? Então o amor transbordou de você. Então é muito mais fácil quando você vira, né, o amor, quando você se une, né, se funde a esse amor, é muito mais fácil você compreender e amar as pessoas, porque uma parte, pelo menos, né, nesse corpo, está fundida com essa caridade divina, né, com a graça maior. Então, a segunda parte aqui do livro, da aula, é a aquisição das virtudes. Eu falei que a terceira parte eu não vou falar, né? Essa foi a primeira parte, eu queria ter falado dela mais rápido, mas falei muito. Mas vamos entrar aqui na segunda parte, aquisição das virtudes. Eu pulei propositalmente, ele começa falando da aquisição das virtudes sobre educação, né? Que, assim, especialmente nós gostaríamos de ter recebido isso desde crianças, né? Desde pequenininhos, mas como a gente vê, não foi assim que aconteceu, porque a gente tem essa questão, né? Social, cultural, moral, na sociedade inteira, né? Então, não é culpa de ninguém, né? Dos nossos pais, educadores, enfim, é uma situação. E a gente pode dar um jeito nela, né? Dar uma melhoradinha. Então, ele começa falando sobre a aquisição das virtudes na formação, desde pequenininho. E era isso que acontecia. Antigamente, as pessoas eram formadas para serem boas pessoas, né? Virtuosas e dentro da graça. Então, os pontos que ele traz, né, nessa parte da educação, e foi daqui também que eu tirei o curso de educação de filhos, na parte de educação da formação de hábitos e virtudes. Foi desse livro. Não nascemos com virtudes morais, as virtudes da educação, ele vai falar, que é um dever importante dos pais e dos educadores. Então, a gente vai falar agora da parte mais geral, né? Como formar, já que a gente não teve, como formar na gente, ao mesmo tempo que a gente vai aprendendo, vai formando os filhos, vai ajudando os amigos, tudo ao mesmo tempo. Vamos considerar que a formação começa pelos olhos, né? Então, ele fala que a formação das virtudes começa pelos olhos, passa pelo coração e chega até a cabeça. Então, ela chega pelos olhos com o exemplo das virtudes. Passa pelo coração, que se encanta, né? O coração fica aquecido com aquilo. E chega à cabeça, que quer entender aquilo. Então, tem essa tríade, né? As virtudes entram pelos olhos, passam pelo coração e sobem até a cabeça. Então, o que é esse entrar pelos olhos? Aí ele fala até aqui, que é verdade que aquele que não viu as virtudes ao vivo nas pessoas, ou pelo menos em parentes, abençoados avós, né? Colegas e amigos, não conseguem entender nem a importância nem a essência das virtudes, vê a moral das virtudes só como um conjunto de imposições e de mandamentos frios. E é basicamente isso que acontece, que a gente lê, estuda, ouve falar, mas a gente não vê ninguém, né? Fazendo aquilo, vivendo aquilo. Então, foi a história que eu contei lá do Lama Michel, que ele não entendia, ele tinha 11 anos, ele era criança, ele não tinha estudado aquilo, fazia mais mal as tarefas da escola, né? Ele fala isso. Então, o que foi decisivo não foi o intelecto, não foi a fama, não foi a viagem que ele ia fazer para ele nem sabia para onde, mas foi a virtude, foi ele ter visto a virtude em uma pessoa, né? Então, assim, a formação da nossa virtude começa pelos nossos olhos, a gente vendo
pessoas que têm virtude, são pessoas virtuosas, são pessoas que estão cultivando aquilo de uma forma dedicada, né, de uma forma organizada há algum tempo, né? Então ele fala aqui, né, que a pessoa, eu achei linda essa parte. A pessoa que teve uma mãe que sabia escutar pacientemente, que não se queixava das dores e problemas, que não dava rédeas à indignação, que animava muito mais do que exigia, que sabia desculpar os erros dos filhos, ensinando-os a se corrigirem. Essa mãe fez entrar pelos olhos dos filhos as virtudes, com uma beleza que nunca esquecerão. A paciência, a mansidão, a fortaleza, compreensão, humildade, otimismo da mãe guardarão até a morte a imagem inesquecível da mãe. Então, isso que traz a gente, chama a gente para uma responsabilidade que a gente tem com os nossos filhos, né? Que a gente precisa entender que as crianças veem a gente. A educação das crianças, ela não acontece só quando a gente senta para ensinar alguma tarefa ou ensinar a fazer alguma coisa da casa. Ela passa por quem nós somos, né? Então, assim, se nós temos essa missão de que a gente não quer que os nossos filhos sofram tanto quanto a gente, se os nossos filhos veem que a gente é resiliente, que a gente não reclama, que a gente faz com amor, com afinco, isso vai ficar para sempre na alma deles. Só por eles terem visto isso. Porque é assim que a virtude entra. A virtude não entra de uma outra forma. Você não bebe, você não come, você não recita um conjunto de mantras e a virtude vem. A virtude vem justamente assim. A gente olha e a gente aquece o nosso coração, que é o próximo passo. Que é então, assim, ainda no dos olhos, né? Que a gente precisa contemplar. Então, às vezes, não tem ninguém perto da gente, que é assim, né? Então, a gente precisa ajudar a nossa imaginação a imaginar a virtude, né? Para que ela entre pelo nosso olhar da imaginação. Então, a gente contempla as virtudes de Cristo. Daqui, nessa parte, ele fala que quando a gente medita nas virtudes de Cristo, não é para a gente saber mais do Evangelho, não é para a gente conhecer mais da Bíblia, ou para a gente ficar mais fervoroso. É para a gente pensar, nossa, mas como foi que ele fez aquilo, né? O que ele pensou, o que ele usou para fazer aquilo? É uma meditação que a gente lê e a gente depois fica deglutindo aquilo na gente. E aí ele fala, a riqueza do Evangelho inesgotada e inexplorada. Está à espera de sua leitura e meditação diária. Então, a meditação diária não é aquela leitura, entendi, ele quis dizer isso, não, não, não. O rei tal, filho de não sei quem, não, não, não. Não é assim. É a gente ler e deixar que aquilo entre na nossa alma, né? Pelo nosso olho, pela nossa leitura. E um outro exemplo que ele dá é conhecer a vida dos santos. Isso a gente também falou já um bocado. Conhecer a vida dos heróis, dos santos, no caso aqui, especialmente como a gente está falando do cristianismo, dos santos. Então, os santos, eles são muito mal compreendidos, né? Eles, eles, a gente acha que santo é como se fosse assim, um Deus, né? Que se a gente orar ou fizer qualquer coisa para ele, vai ser uma, como é que eu posso dizer? Idolatria, né? Só que, na verdade, isso é um conhecimento muito difundido, né? Eu mesma já pensei assim. Mas, na verdade, o que é um santo? Um santo não é tão diferente de um super monge, um santo budista, por exemplo, né? Um santo católico. É uma pessoa, assim, que tem aquela virtude, né? Aquela graça infundida nela. Então, ele é um organismo diferente do nosso. Por isso que a gente fala, essa pessoa tem alguma coisa diferente. É justamente esse organismo transcendente dele que é diferente do nosso. Então, o santo é alguém que a gente vai olhar, que a gente vai se espelhar e que a gente vai desejar ser igual. A gente vai desejar ter o que ele tem, né? Então, todas as orações, e nisso tem muito no budismo também, a gente pedir para determinadas pessoas que pedir para determinadas pessoas que alcançaram isso ou aquilo, que a gente quer ser assim, que ajude a gente a ser assim. Então é como se fosse alguém, é como se fosse assim, daí no catolicismo, no cristianismo tem muita hierarquia, né? Então é como se fosse assim, eles estão mais próximos de Deus do que a gente, óbvio, né? Porque eles têm mais intimidade, eles têm uma vida mais cultuada de fé, de virtudes, né? Mais infusa. Então é como se você quisesse ir numa festa e o seu amigo vai, e aí o que dá a festa é Jesus, aí Jesus convidou lá o amigo que é o santo, e aí a gente não convidou a gente porque ele não precisa convidar todo mundo, ele é Deus. E aí a gente pede para o santo, pedir para Deus para a gente ir na festa. É mais ou menos isso, sabe? É mais ou menos esse a história do santo, né?
Então, assim, pede para dar uma ajudinha para que a gente fique mais perto dele também, né? Aí ele cita, aí ele fala que os santos, eles também são cheios de defeitos e cheios de falhas, que cada um se destaca pelo cultivo de uma virtude, né? Então ele fala, o São Francisco se destaca pela virtude da pobreza e da humildade, Santa Teresa d'Ávila da oração e do amor à oração, São Francisco de Sales, a mansidão, cada um tem uma virtude que vai se sobressair, né? Então, dependendo do que você esteja precisando, você lê a biografia daquele santo, você vê um filme com a vida do santo e se inspira, né? De que é possível que uma pessoa que nasceu humana, igualzinha a você, consiga ter desenvolvido um organismo transcendente a tal ponto que ele virou um santo, né? É mais ou menos isso. E isso também existe em todas as grandes tradições, a figura dos santos. No islamismo, inclusive, existem os santos sufis, né? Os santos islâmicos, os santos budistas, os santos hindus. Então, isso é bem interessante a gente ver esse movimento, desse desenvolvimento do organismo transcendente. E como ele é óbvio. Assim como a gente vê a diferença de quem investe no desenvolvimento físico, né? São pessoas musculosas, saradas, e a gente vê que ele houve um investimento para aquilo, um esforço para aquilo. Também há um investimento no organismo transcendente. E aí, assim, surgem os santos das religiões. E aí, depois que as virtudes entram pelos olhos, elas descem dos olhos para o coração, que a gente vê as virtudes, as admira e as deseja. Então, nasce dentro da gente a vontade de aprender e praticar o que é aquilo, né? Que a gente não pode mais ficar imparcial ou imune àquilo que a gente viu, né? O nosso coração, ele fica aquecido, a nossa alma fica iluminada por aquilo. Aí ele fala aqui, só com esse calor do coração, que afinal é calor de amor, aquecido pela graça de Deus, é que podemos empreender e manter a luta pelas virtudes. Essa batalha, que como veremos, dura a vida inteira, né? Então, no áudio até que eu mandei lá no grupo da mentoria, eu falo que quando eu descobri que ser santo ou que ser uma pessoa top of the mind no budismo não é não sofrer ou não ter pensamentos de sofrimento, pensamentos de angústia, sentimentos de insegurança, não é. Eles estão num corpo humano, então eles têm tudo isso, falhas, defeitos, dificuldades, mas eles têm um organismo transcendente mais desenvolvido. Então eu pensei, então é mais possível do que eu imaginava, né? Assim, é muito mais real e alcançável e atingível do que a gente imagina. E a gente, como a gente não vê, a gente não tem perto da gente, na modernidade a gente não tem, a gente acha que é algo muito longe, muito difícil, inalcançável, né? Mas o objetivo de todo cristão é justamente a santidade, né? Justamente ficar mais próximo de Jesus possível. Então, as virtudes, elas sobem do coração à cabeça. E uma vez sentida, aquecida, iluminado o nosso coração e nossa alma, a gente fala, tá bom, então eu já vi, já quero isso para mim, não consigo mais viver sem. Então, eu quero entender como essas coisas funcionam. E aí, isso é justamente o que a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente está domingo de manhã, 11 horas da manhã de um domingo, pós-dia dos namorados, sabendo, lendo, querendo saber como que funciona a, essa entrada da virtude, né? A gente tem interesse, ou depois que você, quem está vendo gravado, né? Se você está assistindo gravado de noite, podendo estar vendo um filme, ou sei lá, dormindo, é porque a gente tem um interesse de entender. Eu quero isso, eu não consigo mais viver sem, eu não consigo desver o que eu vi, né? Eu vi a virtude, não dá para desver. Agora eu quero entender como que eu vou conseguir, né? Onde é que estuda, onde é que lê, como é que faz, né? É basicamente isso, que é subir do coração para a cabeça. Então ele sugere aqui esforços, né, para que a gente consiga. Daí ele fala, como eu disse, é um guia, esse livro é um guia muito minucioso. Leia e medite a parte específica, ele dá vários conselhos, eu nem vou ler todos para vocês, mas ele fala, se você quiser aprofundar a parte da visão, de ver as virtudes, de sentir no coração e de entender, ele te dá um guia do que você precisa estudar. Isso vai estar tanto no caderninho quanto nesse material que eu estou passando aqui, que eu vou dar para vocês também, esses slides. Então tá, então a gente já falou sobre contemplar os exemplos de virtudes, deixar cativar pela beleza das virtudes, né, aquecer o coração, e aprofundar intelectualmente nelas. Então falta um quarto passo. Então, sem os outros
sem esse quarto passo, esses outros três, eles vão ficar na teoria, né? E não vão surgir no mundo concreto. Então, qual que é o quarto passo desses três, né? Como adquirir as virtudes? O quarto passo é que as virtudes humanas são adquiridas ou pela educação, né, que provavelmente não foi o nosso caso, quanto por atos deliberados. O que são atos deliberados? Da vontade, e a gente vai falar sobre vontade. Os atos não deliberados, vamos falar primeiro. São atos puramente mecânicos, repetitivos, habituais, que perderam o sentido. Todos esses atos podem ser bons, ótimos, mas podem ser automáticos. Desde saudações rotineiras, como, por exemplo, orações costumeiras, não são hábitos virtuosos, isto é, uma sequência de atos pensados e queridos que geram virtudes. São meras habituações, repetições mecânicas. Então, aqui ele dá um insightzão para gente, que é o seguinte: para que você adquira virtude, você precisa deixar ela entrar pelos seus olhos, descer pelo seu coração, ir para sua cabeça pelo seu estudo intelecto e prática, né, da sua caridade religiosa, e você precisa dos atos deliberados de vontade. Se você viver a vida distraída, morna, bom dia na drogaria, obrigado, nem olha para cada pessoa, tá de máscara, óculos, nem tô te vendo, cuidou de um filho, fez um almoço, sem querer fazer, sem vontade, tentar fazendo as coisas porque tem que fazer, porque se tivesse a opção não fazer, não faria. Então, todos esses pequenos atos, a gente pode colocar deliberadamente a nossa vontade para que a gente consiga a virtude, né? É o que a gente falava na aula passada, eu acho, sobre dedicar o mérito. Lembra que eu falei que existe uma tecnologia espiritual para isso? Então, você faz aquilo e você dedica o mérito para que você atinja a iluminação, para que você adquira as virtudes. Você dedica o mérito da sua prática para isso. Né? Então, você olha para a pessoa e você deseja, de fato, que ela tenha um bom dia, que ela seja feliz, que ela encontre o caminho dela. Né? Então, você olha para um desconhecido e você dá bom dia, né? Tenha um bom dia de verdade. Eu desejo isso a você. E cultiva no seu coração as virtudes que você quer. Você cuida de um filho mesmo sem querer, a contragosto, ou cansada, ou faz um almoço e você está meio chateada e você pensa, agora que eu percebi que eu estou meio chateada, eu vou dedicar o mérito disso, dessa abnegação, né? Dessa mortificação, para que eu adquira as virtudes. Né? Então você dedica, você pede uma virtude, você foca nela. E aí você vai vivendo a vida inteira assim, né? Vai percebendo as suas fraquezas e vai transformando em força. Esses são os atos deliberados, né? Deliberações decisivas. Aí lá vai eu colocar um lama aqui no meio do... Meu Deus do céu. Aí todos precisamos dar na vida viradas decisivas, sem as quais só teremos continuismo, né? Rotina e decadência. Essas viradas dependem normalmente de decisões refletidas. Por exemplo, agora eu vejo, não posso continuar assim. Assumir com uma vontade e um querer eficaz. Então, por exemplo, eu sou chata, impaciente e brigo, bato dos meus filhos. A partir de hoje eu vejo que isso não é bom, que isso não é virtuoso. Então eu vou dar um basta nisso. E aí esse que está na foto é o Lama Alan Wallace, né? Ele brinca, né? Que quando a gente percebe alguma coisa que vai indo muito mal, a gente tem que olhar para isso. Aí ele fala que tem uma palavra que funciona no italiano, no português, no latim, ele vai dizendo quais são as línguas que funcionam, né? Que é olhar para aquela situação e dizer, basta. Aí ele fala assim, alto, basta. Porque é justamente isso. Isso é um ato deliberado de vontade. É a gente olhar para aquilo e dizer, não, chega, não quero mais viver assim. Eu não quero que esse ato frutifique. Eu não quero que esse pensamento, não vou pensar, não, chega disso. Eu não quero que isso se transforme num chiclete mental, numa cadeia kármica infinita, né? De roda de vida gigante de sofrimento. E olhar para aquilo e dar um basta, né? Tomar uma decisão. Aí ele fala que o Padre Fausto fala que a partir de uma decisão dessa e sincera, a vida pode entrar uma nova rota de virtudes que nos eleve muito humana e espiritualmente. Um querer sem querer é o teu, dizia o São José Maria Escrivá. Ai, não tô conseguindo passar mais. Assim, eu acho que terminou. Eu acho que sim. Acho que esse foi o último. Então, a gente precisa dessas deliberações. Deixa eu mostrar para vocês agora no finzinho como é que é o livro. Ó. Ele não é grande. Vou mostrar para vocês a terceira
A terceira, tá aparecendo aí o livro rolando? Aqui. Tá sim. Tá aparecendo rolando o livro, gente? Tá aparecendo. Na tela? Tá sim. Tá sim. Tá. Então, ó, aqui é a terceira parte do livro. E aí ele fala assim, roteiro de meditação sobre virtudes. Então ele vai fazendo um guia, ó, da prudência. Ó, os 3 passos. Aí ele fala reflexão sobre isso, juízo, avaliação. Então ele vai falando uma por uma. Até o final do livro, que é metade do livro, né? Até o final do livro ele vai fazendo uma por uma um roteiro do que a gente precisa fazer para cultivar aquela virtude. Então, essa é a terceira parte, eu vou transformar ela, nessa terceira parte, também ajudar vocês a resumi-la num caderninho de terapêutico, né, num caderninho de exercícios, que vai contemplar essa última parte, que é a terceira parte do livro, tá bom? E aí a gente vai conversando no próximo encontro de lua cheia, né? Daqui a um pouquinho mais de uma semana, daqui a um pouquinho mais de 10 dias, tá bom? Que hoje é mais ou menos isso, uns 10 dias. Daqui a uns 10 dias. Vou ver a data certinho e coloco lá no grupo. Mas por enquanto é isso. Acho que foi hoje. A gente até extrapolou um pouquinho o nosso tempo. A gente até extrapolou um pouquinho aqui o nosso tempo. Tá bom? Então, deixa eu ver aqui se tem comentários, que eu não consigo ler enquanto eu tô dando aula. Foi. Deu para ver, Lorena, o livro passando, a terceira parte? Eu vou deixar o site que tem o livro e aí a terceira parte, beleza, deu para ver, então ótimo. E aí a terceira parte a gente vou colocar ela bem simples para vocês no caderninho, tá? De exercícios. Então é isso. E também eu vou daquelas aulas que a gente tem que rever umas das vezes. E cada vez que a gente lê, por exemplo, um livro desse, assim, a gente lê e daqui a um ano a gente relê, a gente fala, nossa, agora eu entendi, né? E depois de 2 anos você lê e pensa, não, agora eu entendi, né? É lindo esse livro, assim, eu achei ele bem, bem tocante. Eu lembro quando eu li, eu disse, esse é um dos livros que vale a pena ter na cabeceira. Ele fala sobre o catequismo, o cristianismo, de forma muito tranquila, leve e profunda ao mesmo tempo. Então é isso. Bom almoço de domingo em família. Boa semana para vocês. Obrigada por vocês terem ficado até o final. Adoro quando vocês ficam aí. Eu não fico falando sozinha. Muito obrigada, tá, gente? Então é isso. Beijos e até o nosso outro encontro. Tchau, tchau.